Isto, não é? É sempre uma oportunidade e é sempre bom podermos falar de um tema que é um tema central das relações de trabalho, mas é sobretudo um tema central das relações entre as entidades patronais e os sindicatos, ou seja, entre os trabalhadores e as empresas, e portanto, que no fundo é a vida do dia-a-dia dos trabalhadores, é a vida do dia-a-dia da nossa atividade, da atividade económica, da atividade social, etc. Bem, mas em primeiro lugar eu queria dizer uma coisa, o tempo também não é muito, dizer duas ou três coisas. Uma, para dizer o seguinte: nós em primeiro lugar temos que perceber onde estamos. E embora todos nós, já chegamos a essa conclusão, tenhamos a ideia e digamos que a contratação coletiva é uma coisa importante, que tem que se fazer, que é fundamental para as relações de trabalho, para o equilíbrio das relações de trabalho ao nível das empresas, etc., nós não estamos todos de acordo quanto nem ao ponto em que nos encontramos, nem quanto a um conjunto de matérias que têm a ver, que são fundamentais depois para o desenvolvimento da atividade da contratação coletiva. Em primeiro lugar, começando pelo ponto em que nos encontramos, todos já percebemos que a contratação coletiva, de facto, não está morta. Podíamos ficar a discutir aqui o momento em que as coisas acontecem, mas, na verdade, à exceção de casos muito especiais, e curiosamente esta da hotelaria, até um caso curioso, porque é um pouco diferente da generalidade das situações que nós vamos encontrar noutros setores de atividade. A generalidade das situações é que a contratação coletiva, se não está morta, está muito próximo de estar morta. E essa é que é uma realidade que nós não podemos esconder. Aliás, a estatística mostra isso, não vale a pena falar disso, porque há pouco os gráficos exemplificavam muito bem aquilo que se passa nessa matéria, e portanto nós temos uma situação em que o número de convenções caiu de uma forma absolutamente vertical. O número de trabalhadores abrangidos é muito menor do que era no passado, num passado relativamente longínquo e até num passado mais recente. Temos hoje, as relações laborais muito mais injustas, são muito mais injustas do ponto de vista geral. A precariedade disparou. Há pouco o Sr. Ministro referia aqui a individualização das relações de trabalho desenvolveu-se, porque foi essa a opção tomada e foi esse o desenvolvimento que as relações tiveram. E, portanto, hoje os trabalhadores têm muito menos direitos do que tiveram no passado. E este é o problema que nos deve interrogar a todos, relativamente ao momento em que nos encontramos, para sabermos também, depois, de acordo com as opções que cada um possa e deva tomar, saber para onde é que quer caminhar. Portanto, é preciso termos isto presente. Na verdade, nos últimos anos, todas estas condições se agravaram de uma forma muitíssimo significativa, com efeitos enormes e com impacto brutal nas relações de trabalho, nas condições de vida, nas condições de trabalho, nos salários, com os efeitos todos que são conhecidos. E não podemos atribuir isto à crise, porque aqui, na relação causa e efeito, nós podemos começar à procura do sítio onde é que começa a crise e as razões da existência da crise, e nós, até por esta razão, porque as grandes modificações que se operaram nas relações de trabalho, e nomeadamente em matéria de contratação coletiva, iniciaram-se em 2003. E desde 2003 até hoje, o quadro que nós temos é exatamente este que foi apresentado. Podemos dizer, o quadro anterior não era bom. A contratação coletiva era um conjunto de problemas que muitos gostam de falar, mas a verdade é que a contratação coletiva existia, havia negociação, havia regulação, havia aumento regular dos salários, e a partir daqui as coisas passaram a acontecer de uma forma bastante diferente, com os resultados que hoje estão claramente à vista. A segunda questão é esta: a contratação coletiva está numa posição difícil. Mas esta posição é que se encontra, que isso também não aconteceu por acaso e não aconteceu de uma forma isolada. Porque não vale a pena nós esquecermos coisas que são importantes termos presente, não é? Porque, vamos lá ver, o discurso neoliberal da flexibilidade, da competitividade, e depois da associação da competitividade, da redução dos salários, e portanto todo um determinado enquadramento com vista a obter a competitividade, teve impacto na contratação coletiva, teve impacto na legislação e na redução dos direitos. E o caminho que a contratação coletiva veio a fazer, não fez sozinha, fê-lo em conjunto com a redução de um conjunto de direitos que se vieram a operar ao nível da legislação laboral. Porque os trabalhadores têm muito menos direitos do que tinham em 2003. E esta é uma interrogação
que obviamente nós temos que fazer, porque aqui neste ponto dificilmente os sindicatos estão de acordo com as entidades empregadoras, com as associações empresariais. É que nós lutamos, os sindicatos lutam pelos direitos dos trabalhadores, que são pessoas. E isto nem sempre é tido em conta pelo outro lado. Aliás, normalmente não é tido em conta pelo outro lado. Porque a dinâmica que foi feita nos últimos anos foi uma dinâmica num sentido exatamente ao contrário daquele desde que eu acabei de referir. Portanto, a fragilização da contratação coletiva, que se por via, nomeadamente, da caducidade que foi introduzida, enfim, com o discurso todo de que nós nos recordamos, e ainda hoje é recorrente, porque esse discurso continua a ser recorrente, a caducidade como um instrumento de dinamização da contratação coletiva, significa tão só aquilo que há pouco o Sérgio Monte dizia. O que aconteceu foi uma coisa muito simples. É que o poder deslocou-se de um lado para o outro. Não é? Os sindicatos e os trabalhadores ficaram numa posição, que aliás o Ministro, num discurso célebre, de há uns anos atrás, falava em estado de necessidade, em muitas situações. E as entidades patronais ficaram com tudo, quase com tudo do outro lado. Quer dizer, portanto, esta é uma realidade que também não vale a pena ignorar e que está, obviamente, associada à contratação coletiva, que não valoriza a contratação coletiva, que não contribui para a dinamização, ao contrário do discurso e de todos os discursos que se possam fazer, porque o desequilíbrio da relação operou-se e, digamos, aconteceu de uma forma tão violenta que coloca os sindicatos numa posição em que dificilmente conseguem negociar, seja aquilo que for. Aliás, há pouco estava a ouvir, enfim, as intervenções que nós ouvimos, e mesmo durante este debate que ainda não ocorreu, mas vai ocorrer daqui a bocadinho, segundo o Presidente anunciou há pouco, não é? Quais são as novidades que são apresentadas em matéria de inovação da contratação coletiva? Os bancos de horas, não é? Quer dizer, uma vantagem do lado patronal, os bancos de horas, a adaptabilidade grupal, não é? Grupal, individual, o individual está prevista no código, é grupal. Isto é, sempre que uma associação empresarial consegue um conjunto de situações deste género, nomeadamente bancos de horas, que tem o efeito de redução do trabalho suplementar, designadamente da substituição do trabalho suplementar, considerar aquilo uma evolução. Da nossa parte, não podemos considerar uma evolução. Há aqui uma redução efetiva designadamente dos salários dos trabalhadores. Mas há outras matérias que foram introduzidas sempre no mesmo sentido. Aliás, há pouco o Sr. Ministro referia aqui uma coisa que eu acho que também é importante, da relação entre a fragilização da contratação coletiva e a lei. Em Portugal, como nós sabemos, o que tem acontecido é uma coisa mais ou menos deste género. Quer dizer, a contratação coletiva fragilizou-se o efeito da caducidade, deixou-se uma das partes com dificuldade em estado de necessidade, e do outro lado, o interesse em negociar reduziu-se naturalmente em razão de uma resposta, de uma situação que resulta da resposta que foi sendo dada para as necessidades e exigências do outro lado. Vejamos só isto. Portanto, o Código de 2003 introduziu um conjunto de regras de adaptabilidade, que chamou de adaptabilidade, remetendo-as para a Convenção Coletiva. Mais tarde, porque a Convenção Coletiva não regulou de forma mais, mais veemente as regras que foram introduzidas no Código de Trabalho, o que é que o Governo veio fazer? Veio dar às entidades patronais, às entidades empregadoras, essa mesma, o banco de horas individual, vem entregar por via de lei um conjunto de reclamações, de reivindicações que as entidades empregadoras faziam. Quer dizer, mas tem sido sistematicamente isto que tem acontecido. E enquanto a lei responder às solicitações de uma das partes, neste caso responde sempre à solicitação de uma das partes, neste caso das entidades empregadoras, não vai haver negociação coletiva, porque não se sente a necessidade, porque daquele lado não se sente a necessidade de haver essa negociação, porque se obtém por via da lei aquilo que se deveria
enfim, de negociar no âmbito da contratação coletiva e, portanto, a negociação, obviamente, neste quadro não tem espaço, é impossível ter espaço porque os governos têm dado sempre ao outro lado aquilo que as entidades empregadoras reclamam por essa via. Mas eu, entretanto, atingi os 10 minutos e vou terminar dizendo, por simplesmente isto. Como é que sai desta situação? Como é que sai desta situação? Enfim, normalmente diz os conteúdos, temos que melhorar os conteúdos da contratação coletiva. Bem, eu diria, temos que renegociar tudo aquilo que foi dado por via de lei e que deveria ser feito por via de negociação. Em primeiro lugar, tem que haver esta percepção. Temos que reequilibrar um pouco, temos que reequilibrar as relações de maneira a que se possa fazer contratação coletiva na base de entidades que são livres de negociar, que são livres de acordar, que estão numa posição de equilíbrio e que lhe permitem discutir as coisas com seriedade, com abertura, obviamente, mas com seriedade e com equilíbrio de poderes. Não é aquilo que se passa hoje no nosso país. E, portanto, enquanto não for conseguido este equilíbrio, porque o equilíbrio vai-se conseguir de qualquer maneira, ou consegue-se porque se fazem correções na lei que reequilibram o poder nos termos em que ele estava anteriormente, ou então o reequilíbrio vai a fazer-se far-se-á por via da força. Não sabemos quando é que isso vai acontecer. Acontecerá tanto mais depressa quanto mais os sindicatos se reforçarem e maior capacidade tiverem de reagir. Esse reequilíbrio vai-se fazer, mas se não se faz com inteligência, se não se faz em tempo, vai acabar por se fazer pela força e certamente de uma forma bastante mais dolorosa para aqueles que hoje pretendem manter, digamos, o status quo, e neste caso o status quo não é os sindicatos que o querem manter, porque não lhe interessa, é exatamente as entidades empregadoras, que hoje, como se sabe, há aí contratos que estão em vias de caducar, exatamente porque todo o trabalho foi desenvolvido nesse sentido.